Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estocati-Claire e hoje trago-vos finalmente vídeo opinião. É verdade, desta vez do livro A História de Menina e Moça, do autor Bernardino Ribeiro. É um clássico da literatura portuguesa. Supostamente algo, há quem diga que se deveria dar no ensino secundário. Pessoalmente, não penso que seja uma boa ideia. Acho que esta é realmente uma história, um livro que deve ser ensinado numa fase mais avançada de estudos. No meu caso, eu dei este livro agora recentemente em Literatura Portuguesa do Renascimento e do Humanismo, ou seja, terceiro ano de faculdade no primeiro semestre, e é realmente um livro que é preciso ter um certo contexto histórico para compreender a história, é preciso ter um pouco de conhecimento daquilo que era a literatura anterior a esta época, e é preciso ter um professor que perceba bem a história, que consiga ao mesmo tempo explicar a obra e contextualizar com a época, com o espaço, com a vida do autor também, que também vai influenciar um bocadinho. E este é um livro que precisa de muitas destas coisas. É um livro bastante complexo a nível de compreensão. É um livro que nem toda a gente consegue ler. Eu pessoalmente tive um bocadinho de dificuldade, não na leitura, a leitura foi bastante rápida, mas na compreensão de algo, da estrutura, da própria estrutura da obra, que não é uma estrutura comum em literatura, principalmente atualmente, na atualidade, e é um livro que pede, que requer um bocado de paciência, e para quem não é estudante de literatura, se calhar fazer um bocadinho de pesquisa sobre a obra e tentar compreender um bocadinho como é que ela se insere no tempo e no espaço. Do momento em que foi escrita. É uma obra então que foi escrita, se não estou em erro, em 1500 e qualquer coisa, que agora deu-me branca. Ok. 1557. Exatamente. Ele terá sido impresso pela primeira vez em 1557. É um livro que teve bastantes diferentes versões. Eu tenho aqui para vos poder mostrar. Aí. Ok. Uma edição muito antiga que, se não estou em erro, exatamente. Isto é assim, eu disse 1557 porque é a edição de Évora. Lá está, existem diferentes edições, existem diferentes versões da história. Aquilo que eu tenho é então a edição de Ferrara, que há quem diga que tenha sido a primeira, há quem diga que tenha sido como primeira edição impressa, a de 1557. Existem muitas possibilidades, muitas datas apontadas. Existem muitas edições com diferentes finais, com diferentes estruturas, mas aquilo que eu tenho aqui é uma reedição da edição de Ferrara de 1554, que é este livrinho aqui. Podemos logo perceber que é uma obra bastante antiga pela estrutura da capa. Isto é uma capa. O livro está escrito em galego-português, num português antigo. A forma de escrita é completamente diferente. Aqui no título diz História de Menina e Moça, por Bernardino Ribeiro, agora de novo estampada e com suma diligência emendada. Eu felizmente tive história da língua portuguesa e aprendi galego-português, então consigo ler algumas coisas. Aquilo que isto significa de agora de novo estampada e com a suma diligência emendada, significa que foi uma nova edição, uma nova impressão. Ou melhor, não uma nova, uma primeira. Eles utilizavam a palavra nova e a palavra novamente como sendo a primeira edição, a primeira impressão. Na contracapa temos a mesma estampa que temos então na parte inicial. Depois, este livro explica-nos aqui algumas das obras que poderão ter sido publicadas. E começa então a obra aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem ou não, mas eu acho que ele está a conseguir focar um bocadinho. É realmente num português arcaico, num português antigo. E começa desta forma. Menina e moça me levaram da casa da minha mãe para muito longe. A causa de aquela... que causa foi então
a daquela minha levada. Lá está, é um galego-português, é bastante complicado de ler. Eu comprei esta edição na Feira do Livro do Porto. Obviamente não li por aqui, li por uma edição da Porto Editora. E nestas edições, para vocês terem uma ideia, a forma de escrita do texto, primeiro não se consegue perceber onde começa e onde acaba a frase, percebemos porque existem alguns pontos finais e maiúsculas, mas é uma letra bastante complicada de compreender, muito seguida. Depois é uma obra que se vai evidenciar à beira de outras pelo intercalar entre prosa e verso, o que é bastante interessante. Depois é uma obra também que a nível de estética é bastante diferente. Temos aqui este final de capítulo, em que logo de seguida começa então a narrativa em verso, o que é bastante interessante, e logo de seguida passado, ou seja, temos estas 2 páginas e logo a seguir temos outra vez prosa. Isto vai acontecer diversas vezes, por exemplo, ora bem, lá está, aqui termina mais uma parte, quando termina assim normalmente começa de seguida o verso, e aqui está. Depois aqui diz que são outras histórias que supostamente estariam dentro desta escrita, que não se sabe propriamente se realmente são outras histórias ou se pertence na mesma à história da menina e moça. Isto porque há muitos ditos relativamente à finalização e à edição. Este livro normalmente termina com uma frase, ou melhor, com a introdução a um possível diálogo que nunca acontece, por isso é uma narrativa que fica em suspenso, o que era bastante habitual nesta época, na época, lá está, na literatura do Renascimento, era bastante habitual, e para eles não era de estranhar, porque significava que provavelmente haveria uma continuação da história, e neste caso diz que essa continuação estaria então no guarda-roupa do rei. E claro, nunca foi confirmado, não há nenhuma confirmação, mas dizia-se muito isso. Relativamente às edições e a parte dos capítulos, existem 2 edições disponíveis de venda mais recentes em Portugal, sem ser esta. Uma delas é da Porto Editora, que eu vos vou deixar aqui. A outra, não me recordo qual é a editora, mas eu vou-vos deixar aqui a capa também, uma de um lado e outra do outro. No caso da capa da Porto Editora, que é esta deste lado aqui, é a que está completa. Esta aqui tem, então, todos os capítulos que tem na edição, se não estou em erro, de Ferrara. Por isso, está completa e termina, então, com este capítulo em que existe uma introdução a um diálogo que nunca acontece. Por isso, a edição da Porto Editora está completa. Para além disso, anterior ao começo da história do livro em si, tem uma certa explicação, tem todo um contexto da obra, o que ajuda bastante. No caso desta edição daqui, não está completa, faltam capítulos. Se não estou em erro, tem os primeiros... eu tenho aqui escrito... supostamente só tem os primeiros... entre aspas, 17 capítulos. Mas não se sabe ao certo. É uma edição que não está completa. Muitos dos meus colegas tinham comprado esse livro nessa edição e tiveram que depois arranjar o PDF da edição da Porto Editora para poderem, então, terminar a leitura. Passando agora para uma pequena informação da obra. Não vou falar assim muito dela porque senão é muito confuso. Esta obra está dividida em, pode-se dizer, 4 partes. Um preâmbulo, onde conhecemos então a história da autora. A história não é propriamente a história. Temos uma autora, uma narradora, que nos vai falar, que é a menina, que se auto-intitula como menina, ou seja, nós nunca sabemos o nome dela, nunca sabemos a idade, sabemos que é uma rapariga mais jovem, que nos vai contar um bocadinho, este começo, de que foi levada da casa da mãe, de que vive numa tristeza constante, de que foi isolada, de que está... Pronto, vai-nos contar esta... Como é que eu vos vou explicar isto? Imaginem, ela... Eu às vezes tenho que olhar, porque é mesmo bastante complicado dar assim... Ok. Pronto, mais fácil ainda. É um monólogo da menina em que ela nos explica a circunstância, as circunstâncias que a levaram a escrever esta obra, para quem é que ela escreve, porque é que ela escreve isto. É quase como se fosse um relato daquilo que ela foi vivendo.
E ela explica-nos que só pessoas tristes poderão ler a obra, porque só, principalmente as mulheres tristes, porque essas sim compreenderiam e já eram tristes, por isso não ficariam tristes. As pessoas felizes não poderiam ler, porque não iriam compreender e iriam ficar tristes. Os homens igualmente, porque eles não sabiam o que era amar, não sabiam o que era o amor. Toda assim uma... Lá está, este preâmbulo é muito... é um monólogo, praticamente só um monólogo, então, da menina. Ficamos a conhecer então a história dos dois amigos, que nós ao início não sabemos quem são os dois amigos. Inicialmente pensamos que então é esta menina e o seu amigo de infância que viveram um amor verdadeiro, mas não temos a certeza absoluta. Entretanto, aparece uma mulher mais velha, que é chamada de a Dona do Tempo Antigo, que vai conversar com a menina e vai-lhe então contar histórias que ouvia do pai, as chamadas histórias de cavalaria. E então a partir daqui começa o resto da história, em que está dividido em 3 episódios muito específicos. O primeiro é considerado, é chamado de episódio modal, que é a história de Lamentor e Belisa. Lá está, isto são histórias de cavalaria, por isso é que eu digo que é uma obra bastante complexa e que é preciso ter um contexto histórico e um contexto literário anterior à escrita desta obra. Temos então a história de Lamentor e Belisa, depois temos o segundo episódio, que é a história de Binmarder e Eonia, tínhamos esquecido o nome da rapariga, e um terceiro episódio, que é então a história de Avalor e Arima. Estas 3 histórias têm muitas semelhanças, são muito parecidas, apesar de que a segunda história tem alguns pontos de diferença das outras duas, mas as 3 são histórias tristes de 3 casais namorados que acabam casados mesmo, que vêm a sua vida modificada. No caso de Lamentor e Belisa, temos uma personagem que acaba por ser um bocadinho a ligação entre todos estes personagens. Todos eles pertencem à mesma família. Só assim para terem uma ideia, Lamentor é pai de Arima e é cunhado de Eonia. Por isso temos aqui, lá está, estas 3 personagens ligam-se. Belisa é a mãe da Arima. Por isso todas estas personagens acabam por se ligar, vão acontecendo com o passar do tempo. Normalmente as personagens femininas não têm um final muito feliz, por isso é que esta história supostamente deveria ser lida só por pessoas tristes. Depois temos personagens masculinos que não conhecem o verdadeiro amor, supostamente, pelas palavras da narradora, mas que, por outro lado, porque são cavaleiros, mas por outro lado começam a demonstrar uma certa ligação ao paradigma feminino. Lá está, isto é tudo muito subjetivo. Para quem não tem literatura, não compreende muito bem isto que nós acabamos por falar de paradigmas, lá está, do contexto histórico destas coisas todas. Aquilo que nos é explicado é que existem 2 paradigmas, o paradigma feminino e o paradigma masculino. No caso feminino, temos então o amor verdadeiro, a tristeza, o sofrimento por saber o que é amar, os destinos que são sempre mais negativos, mais cruéis. Normalmente vemos as personagens femininas a morrerem, a suicidarem-se, a morrerem em parto, a morrerem de desgosto de amor, por exemplo. E no caso do paradigma masculino, temos então personagens masculinas que são cavaleiros, que lá está, não sabem o que é o amor porque não estão parados no mesmo espaço. Têm que viajar, têm que ir para as aventuras que as damas, que as suas donzelas lhes encargam. Então é todo um universo diferente daquela literatura que nós estamos habituados. Então estas 3 histórias são muito interessantes a esse nível. É um livro em si muito bom. Eu gostei bastante, foi uma grande leitura. Apesar de ter sido uma leitura bastante forçada, porque tive que ler um bocadinho à pressa por causa do texto e tudo mais, mas foi uma leitura muito boa. O difícil deste livro, para além, obviamente, lá está, do contexto, da compreensão da história,
porque nós vamos lendo e dá a sensação que está tudo muito misturado, muito confuso, muito repentino, e nós não percebemos muito bem o porquê, mas tudo faz sentido. Ao pesquisar, lá está, para quem não tem literatura, ao pesquisar vai compreender, vai começar a encontrar informação sobre este livro e compreende. Existem muitos estudos sobre ele, sobre a obra, que ajudam na leitura, sem dúvida alguma. Aquilo que me dificultou foi precisamente a escrita, o tipo de escrita, o tipo de português. É um português que não está como este aqui, não é um português arcaico. A edição da Partitura é um português atual, conseguimos ler, mas tem na mesma uma estrutura mais antiga, isso decidiram manter. É uma obra que está com uma linguagem um pouco mais antiquada, que se calhar custa um bocadinho. A própria estrutura é difícil de compreender o porquê de estar dividido daquela forma, a história. Para quem não está habituado a isto, ver um livro que termina com 3 pontos e com um início de um diálogo que não acontece pode parecer confuso. Começam a procurar ver se há uma continuação que não existe, mas lá está. Apesar disto tudo, é uma obra tão interessante, tão boa, que eu acho que vale a pena ler. Acho que todos... Não digo os mais novos vai ser mais complicado, mas pessoas que já tenham um certo conhecimento histórico, que saibam um bocadinho, ou que tenham curiosidade neste tipo de histórias, nestas histórias que se aproximam mais das histórias das narrativas cavalariescas, acho que para vocês vai ser bastante interessante. É uma obra muito interessante, muito bonita, e que, pronto, eu gostei muito. Dei-lhe, acho que foi 5 estrelas, eu não tenho a certeza absoluta, e não tenho aqui a minha cábula do Excel, está fechado porque cheguei agora há pouco tempo da faculdade, mas foi realmente uma grande leitura, e eu gostei muito e recomendo-vos a todos lerem, porque é um livro muito, muito, muito bom. Por isso já sabem, pessoal, se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo.